Após a ação de contenção de invasões realizada pela Prefeitura na última semana no Horto Florestal, muitas famílias prejudicadas procuraram a sessão da Câmara de Vereadores para reivindicar dos parlamentares uma solução para o problema. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Altir Peruso reuniu a imprensa e comentou a respeito do assunto. Como se dará o processo de regularização de terrenos no Horto Florestal? Primeiro que a ação lá, a operação lá, ela se fez necessária, tendo em vista que é uma área com reintegração de posse, que só não aconteceu devido a um acordo que nós fizemos, inclusive envolvendo o judiciário, envolvendo inclusive um grupo de famílias que participou, de que a prefeitura estaria promovendo a regularização, temos até julho do ano que vem para fazer essa regularização, de forma que aquelas casas que já existiam na época, em março, elas poderiam permanecer e ser feita a negociação direto com o poder público dentro do programa de regularização. Mas que mais nenhuma casa, nenhum tijolo fosse colocado naquela área. E como não foi possível fazer isso, porque a todo dia surgiam novas casas e por mais que a gente tentasse explicar que não era possível isso e que isso daria problema, cada vez mais aumentava o número de pessoas comprando, pessoas vendendo, se aproveitando disso, aumentando ainda mais o problema. Então tivemos que fazer uma operação exatamente para paralisar com isso tudo, para que menos gente tivesse prejuízo. E eu considero que lá tem 3 grupos distintos de pessoas. Tem um grupo que são pessoas pobres, pessoas de baixa renda, alguns que entraram no embalo ali e outros que pegaram a sua poupancinha, o seu dinheirinho que tinham e acreditaram em quem estava vendendo e colocaram o seu pouco dinheiro lá comprando um terreno de alguém que não era dono. Então, esse é um grupo, que são de fato aqueles que têm necessidade. Existe um segundo grupo, que são daquelas pessoas que têm bons empregos, que têm comércio, que moram bem, que moram em outros lugares e que não dependem daquilo para moradia. Mas compraram um terreno, 2 terrenos, 3 terrenos, aproveitando porque era barato, porque estava fácil, e compraram esses terrenos, então para deixar lá para valorizar. E existe um terceiro grupo, que é aqueles que se apossaram ao longo do tempo e que passaram a cortar e vender, que são os que vendem os terrenos, são de fato os caras que ganham dinheiro em cima disso. Então eu considero 3 grupos distintos ali, que estão envolvidos, digamos assim, em todo esse processo. E aí, qual que é a saída? Primeiro, para aquelas casas que estão lá, a própria lei da REURB permite que no processo de regularização seja feita a regularização direta e a negociação direta. Os outros terrenos, no final do processo de regularização, a prefeitura pode manter sob seu comando ou pode promover um leilão aberto e público das demais áreas que estão ali. E aí a pergunta é, e aquelas pessoas que pagaram? Aquelas pessoas que pagaram, que compraram, tem que ir atrás de quem vendeu, porque quem vendeu comida estragada, vendeu gato por lebre e vendeu algo que não era dono. Então, de certa forma, usou de má fé, porque vendeu sabendo que era uma área pública, a área pública ela não tem negociação, e as pessoas que compraram devem buscar seu dinheiro de volta, utilizando os meios que tem, que é a via judicial, enfim, tem que buscar ressarcir seu prejuízo. Eu nunca fiz isso, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse comprado algo de alguém e que depois eu percebia que eu tinha sido enganado, eu iria atrás dos meus direitos, e é o que cada um tem que fazer para tirar seu prejuízo. Aqueles que têm contrato... Prefeito, o senhor mencionou que muita gente tem chegado aqui na prefeitura com contrato de compra e venda, querendo fazer cadastro para poder pagar já o IPTU. O pagamento do IPTU ou esse cadastro já caracteriza que aquele terreno está legalizado? O IPTU, ele tem uma situação que a própria lei estabelece, que ele não depende do IPTU, ele é pela posse. Então, se qualquer pessoa chegar na prefeitura e dizer, olha, eu tenho um terreno assim, 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 e eu quero cadastrar para pagar IPTU, a prefeitura pode fazer. Nesse caso, não tem sido feito.
desde que começou esse imbróglio. Mas você tem muitos casos de pessoas que pagam IPTU. Por exemplo, vou pegar os terrenos do próprio Intermate, lá do módulo 6, que são inúmeros. E a pessoa vem aqui sem um documento do Intermate, sem nada, mas simplesmente, olha, eu tenho a posse, apresente uma foto que existe uma casa, que ele mora lá, que ele tem a posse, você cadastra como IPTU normalmente, pela posse, que o IPTU não é pela propriedade, o IPTU é pela posse. Prefeito, só para a gente deixar bem claro essa situação, há um grupo de pessoas, né, dessas pessoas que construíram lá, deve se reunir e vir aqui na prefeitura cobrar a explicação do senhor. E a prefeitura pretende ressarcir essas pessoas que tiveram muros, alicerces e cercas derrubadas? Não, a prefeitura nem tem como ressarcir. Prefeituras, eu atendo todo mundo, nunca deixei de atender e vou atender em qualquer momento quem vier. E para explicar exatamente isso que a gente está explicando, aliás, eu já expliquei isso para muita gente. Tem muita gente que sabe disso, que já ouviu isso, mas que faz de conta que não ouviu e não... vou tentar, vamos ver, né, o que dá. Então a prefeitura nem tem como ressarcir, nem pode ressarcir e nem tem como intervir num contrato feito entre duas pessoas que não tem nenhuma relação com a prefeitura, mas é um contrato em si de compra e venda, onde alguém vendeu algo que não era seu e alguém comprou algo que não tinha documento, que não tinha origem. Essa é uma relação direta das pessoas entre si. Prefeito, falando para aquelas pessoas menos favorecidas que realmente precisam de um lote, de um terreno para construir sua casa. A prefeitura há algum projeto habitacional aqui do município para essas pessoas que realmente precisam? Nós fizemos um projeto, fizemos todo um levantamento, trabalhamos quase que um ano inteiro, destinamos, inclusive passamos lei na Câmara destinando uma área de quase 300 terrenos para a construção do Minha Casa Minha Vida. Mas o atual governo, o governo do presidente Bolsonaro, extinguiu o programa Minha Casa Minha Vida para baixa renda. Então hoje não tem mais aquele programa do Minha Casa Minha Vida para baixa renda, aquele gratuito. O único programa que tem é o Minha Casa Minha Vida 2, que já pega quem tem renda de 1.800 acima e que é financiado, é pago. Então o que aconteceu com isso? Todo aquele trabalho, nós temos 3 áreas definidas ali no módulo 6 que seriam usadas para isso, vai ficar do ponto de vista ali todo perdido. O que nós podemos pensar? Nós podemos pensar em fazer um processo igual nós já fizemos outras vezes lá no módulo 6, que é fazer a seleção, a mesma seleção que seria feita, e fazer essa distribuição no loteamento de interesse social. Qual que é o agravante? O agravante é que nós temos uma eleição em outubro do ano que vem. E por conta disso, não é possível fazer esse tipo de ação durante o ano eleitoral. Então isso é coisa que é possível fazer, no entanto, só é possível fazer lá em 2021. Então agora não tem qualquer possibilidade de se fazer nada. Se o Minha Casa Minha Vida não tivesse sido extinto dessa classe social no atual governo, nós com certeza estaríamos agora nesse ano já fazendo isso, não só o terreno, mas as casas. No entanto, como foi extinto, essa modalidade do Minha Casa Minha Vida ficou inviável, não tem mais, não existe mais, e o tempo passou e agora não tem mais tempo de pegar essas áreas e transformar numa área com permissão de ocupação como área de interesse social por conta do ano eleitoral. Então qualquer saída a ser pensada é só em 2021.